Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo no manual oficial que comanda o Muay Thai. E olha, isso aqui não é só uma lista de regras, não. É o DNA do esporte, a estrutura que existe por trás de cada soco, cada chute, cada joelhada. A nossa missão aqui é pegar esse documento, que é bem informal, e transformar numa história que todo mundo consiga entender. Então, qual é a grande pergunta? O que de fato transforma o Muay Thai, essa arte marcial incrível, num esporte oficial, governado por precisão e respeito? A ideia aqui não é falar de limitações, mas sim de entender a estrutura que define o combate. Ok, vamos analisar isso aqui. O próprio preâmbulo do manual já entrega o porquê de tudo. O objetivo é bem claro: criar um ambiente onde ordem, tradição e justiça não sejam só palavras bonitas, mas a base de toda a competição. É sobre um raro passado e, ao mesmo tempo, garantir um futuro justo para o esporte. A jornada de um lutador não começa quando soa o gongo do primeiro round. De jeito nenhum. Começa muito antes, nos bastidores, com uma série de procedimentos super rigorosos que garantem que a luta vai ser justa. Vamos dar uma olhada nessa primeira etapa, o caminho até o ringue. Cada passo aqui é meticulosamente planejado para garantir segurança e justiça. Do exame médico à pesagem, nada, absolutamente nada, é deixado ao acaso. Mas tem um detalhe que eu acho bem interessante: a inspeção das bandagens. Elas não são só verificadas, elas são carimbadas por um oficial. É um selo literal de aprovação para ter certeza de que a única arma de um lutador ali é a sua habilidade. E essa busca por um campo de batalha nivelado continua no equipamento. Existe uma relação direta e muito bem pensada entre o peso de um lutador e o tamanho das luvas. Conforme o lutador sobe de categoria, as luvas ficam mais pesadas. Isso não é à toa, não. É uma forma de equilibrar o poder de nocaute com a proteção, garantindo que a vitória venha da técnica e não da força bruta do equipamento. O traje de um lutador é tanto prático quanto simbólico. As cores dos shorts, por exemplo, identificam na hora de qual corner o lutador é. Equipamentos de proteção, como o protetor bucal e a coquilha, não são opcionais, são obrigatórios. E claro, tem o Moncon, aquela coroa de cabeça sagrada. Ela é usada com todo orgulho na cerimônia pré-luta, mas, segundo as regras, tem que ser removida antes do combate começar. Bom, com o lutador preparado e já dentro do ringue, a atmosfera muda completamente. Agora, o foco é total na ação. Nessa parte, vamos entender como as regras governam cada segundo do combate, da cerimônia de abertura até o último golpe. Antes de qualquer soco ou chute, acontece o Wai-Kru. E isso não é um aquecimento, é uma parte fundamental e obrigatória da competição. É uma dança que expressa gratidão, respeito, ela conecta cada luta moderna às raízes culturais profundas do Muay Thai. As regras são claras, a luta só pode começar depois que essa cerimônia termina. A estrutura de uma luta de Muay Thai é bem precisa, geralmente 5 rounds de 3 minutos. Mas o detalhe curioso aqui é o descanso. 2 minutos inteiros entre os rounds. Isso é bastante tempo, bem mais do que em muitos outros esportes de combate. É um tempo precioso que permite não só a recuperação física, mas também que a equipe redefina toda a estratégia. Certo, mas como um juiz decide quem venceu o round? A resposta é mais complexa do que parece. O ponto crucial não é só a quantidade de golpes, e sim a qualidade. Os juízes procuram as armas de Muay Thai usadas com força, com clareza, em alvos legais. Um golpe que é bloqueado ou uma queda que veio de um simples empurrão não marcam pontos. O que conta mesmo é o impacto real do ataque. O Muay Thai é um esporte brutal, mas não é uma briga de rua. A lista de faltas é longa e rigorosa, e foi criada para manter a integridade do esporte. Coisas como atacar um oponente caído ou se segurar nas cordas para ter vantagem são estritamente proibidas. Até cuspir o protetor bucal de propósito é falta, porque é visto como uma tática para ganhar um tempinho de recuperação. Essas regras garantem que a luta se mantenha uma competição de habilidade. Toda luta precisa ter um vencedor. E agora a gente chega no clímax da nossa jornada, o veredito final. Como exatamente uma luta de Muay Thai acaba? Vamos explorar os diferentes caminhos para a vitória, todos eles estritamente definidos pelo manual de regras. Essa parece uma pergunta simples, mas as regras dão várias respostas. A vitória pode vir de um jeito dramático e decisivo, ou pode ser o resultado do que foi construído ao longo de todos os rounds da batalha. Existe um número que ecoa em todos os esportes de combate: 10. Apenas 10 segundos. Se um lutador vai à lona e não consegue se levantar e convencer o árbitro de que está bem para continuar antes dessa contagem acabar, a luta termina.
É a forma mais definitiva, mais inquestionável de vitória, o nocaute. Mas o nocaute não é o único jeito de vencer. Se a luta for até o final, a decisão fica nas mãos dos juízes, que declaram o vencedor por pontos. O árbitro também pode intervir e parar a luta, o que é um nocaute técnico ou TKO, se um lutador estiver muito machucado ou sendo completamente dominado. E claro, se alguém quebrar as regras de forma grave, pode ser desqualificado, o que entrega a vitória pro oponente na hora. A responsabilidade do manual de regras não acaba quando a luta termina. Pelo contrário, ele tem uma visão de longo prazo, focada em proteger o bem mais valioso do esporte, o próprio atleta. Vamos ver como as regras olham para além de uma única luta, para proteger o futuro. E aqui a gente vê um dos compromissos mais sérios do esporte com a saúde do atleta: os períodos de descanso obrigatório. Isso não é sugestão, é regra. E a lógica é clara: quanto mais dura a luta, maior o tempo de recuperação exigido. Uma derrota por nocaute com golpes na cabeça, por exemplo, força um afastamento de 90 dias. Isso prova que a saúde do cérebro é levada muito, muito a sério. A proteção é ainda mais rigorosa com os atletas mais jovens. Para lutadores com menos de 15 anos, as regras são todas adaptadas para segurança. Os rounds são mais curtos, as luvas são mais leves e equipamentos de proteção extras, como protetor de cabeça e cotoveleiras, são obrigatórios. Isso garante que a garotada possa desenvolver suas habilidades num ambiente bem mais seguro e controlado. E isso tudo nos leva à nossa reflexão final. Depois de analisar todos esses procedimentos, regulamentos, medidas de segurança, fica claro que um manual de regras não é só sobre o que os lutadores não podem fazer. Talvez, na sua essência, ele seja a prova definitiva de que o Muay Thai, a arte dos 8 membros, é um esporte que, acima de tudo, honra e protege os seus guerreiros.